Olá, meu nome é Heraldo, eu sou mestre e doutor em Ciência dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia, tenho 32 anos de magistério superior na área de odontologia e sou diretor científico da Protimate Materiais Avançados. Esse é o primeiro de uma série de vídeos abordando o tema zircônia, um material cerâmico cada vez mais utilizado na área de odontologia e que ainda gera bastante confusão, né? Eu acho que vai ser bastante interessante nós esclarecermos alguns pontos, né? Esse vídeo de hoje vai ser focado especificamente nas zircônias de alta translucidez para próteses monolíticas, ou seja, sem revestimento cerâmico estético, né? Principalmente a modalidade de zircônia multilayer. Vamos ver o que isso significa. Então, hoje nós temos 4 modalidades de zircônia. Dessas 4 modalidades, 2 delas são específicas para uso com próteses monolíticas. O que varia aqui nesse caso são o percentual de ITRA na composição. Então nós temos a zircônia com 4% de ITRA e com 5% de ITRA. Isso afeta diretamente a estabilização da fase cúbica, né, como a gente vai ver em outro vídeo com mais detalhes. A zircônia é um material polimórfico, ele tem diferentes arranjos atômicos que são possíveis, como fase cúbica, fase tetragonal e a fase monoclínica. A fase tetragonal é responsável pela resistência mecânica do material, e no caso a fase cúbica ela vai ter uma influência significativa na translucidez. Então, quando a gente vai aumentando o percentual de ITRI, a gente consegue estabilizar cada vez mais a fase cúbica, termos percentuais, a translucidez vai aumentando. Então, essas duas modalidades, né, elas têm 45% e 49% de translucidez, né, aproximadamente, e tem diferenças na resistência mecânica. Quando a gente tem 4% de ITRI, nós temos percentual maior de fase tetragonal e o material chega a 1000 megapascal de resistência mecânica. Quando a gente aumenta o percentual de ITRI, diminui o percentual de fase tetragonal, aumenta o de fase cúbica, translucidez aumenta e a resistência mecânica cai, né? Isso é uma relação, né, custo-benefício na composição. Não dá para ter tudo, né? Você tem translucidez ou resistência. Mas mesmo assim, como a gente vai ver aqui, né, de acordo com a norma ISO 6872, que ela aborda especificamente os materiais cerâmicos para uso em odontologia, então nós temos algumas faixas aqui de resistência mecânica que são recomendadas para diferentes situações clínicas. Então, para coroas unitárias, tanto na região posterior como anterior, é necessário, né, a norma sugere que a gente tenha pelo menos 300 megapascal de resistência mecânica. Já para próteses fixas de 3 elementos, podem envolver molares, como pônticos, então, tanto em região anterior quanto posterior, a norma sugere que a resistência mecânica mínima do material seja de 500 megapascal. Já para próteses mais extensas, né, de 4 ou mais elementos, aí a norma já sugere uma resistência mecânica mínima de 800 megapascal. Então, como a gente pode ver aqui, a zircônia com 5% de ITRA, ela se enquadra bem nessa situação intermediária. A gente consegue fazer coroas unitárias anteriores e posteriores e próteses de até 3 elementos, envolvendo molares, com uma folga aqui na resistência mecânica. Já a zircônia com 4% de ITRA, né, a gente consegue também um resultado estético bastante satisfatório e a gente consegue resolver qualquer situação clínica. Então, até próteses mais extensas, próteses dentro gengivais, arco completo, sobre implantes ou sobre dentes, porque ela excede a resistência mecânica mínima exigida aqui pela norma. Então, o que a gente tem, né, nessas duas modalidades de zircônia, que são as de maior translucidez que nós temos hoje no mercado, então nós temos várias aplicações aqui.
Então, a 4YTZP, a gente consegue fazer próteses de até 3 elementos, ou de mais de 4 elementos, podem ser parcialmente estratificadas, né? Aqui a gente leva em consideração, a gente pode fazer um cutback, uma estratificação de terço sisal, a gente pode fazer também as coroas unitárias, posteriores e anteriores, podemos fazer também restaurações em lay-on-lay overlay, né? Restaurações parciais com esse tipo de material, como próteses totalmente monolíticas de 3, 4 ou mais elementos. Então é um material bastante versátil, né? A gente vai ver a zircônia UT-Strong da Protimate. Atende a várias situações clínicas, né? A 5YTZP é a opção de maior translucidez. Aí nós temos alguma limitação por conta da resistência mecânica ser mais baixa, né? Mesmo assim, é mais alta do que o de silicato de lítio. E independe da cimentação adesiva para obter esse resultado de resistência mecânica. Isso é também importante a gente ressaltar. Então, a gente pode também fazer próteses de até unitárias ou de até 3 elementos com cutbacks, se for essa a opção do técnico. Coroas unitárias, anteriores, posteriores, próteses parciais, inlays, onlays, overlays, e fixas totalmente monolíticas de até 3 elementos. Essa translucidez, gente, ela se dá, né, por conta da presença da fase cúbica, né? A zircônia ela não absorve luz. Só para a gente entender um pouquinho como é que funciona isso, de uma forma bem simplificada. Ela não absorve luz, porque a energia da radiação luminosa na faixa do visível não consegue promover uma transição eletrônica, né? A energia baixa, por conta do gap de energia que a gente tem no elétron de valência. Então não há absorção de luz. O que a gente tem, né, é um material policristalino, característica, né, do material, vocês já devem ter ouvido falar, os vitrocerâmicos e as cerâmicas policristalinas, a zircônia é uma policristalina. Então os contornos entre os cristais, entre os grãos, eles funcionam como centros de espalhamento, né? Você vai tendo perda de intensidade de luz por reflexão, refração, né? Diferenças de índice de refração, né? de um grão para o outro, porosidades, impurezas, né? Precipitados, né? de outros elementos químicos que estão presentes na composição. Né? Então você vai perdendo, vai perdendo. Quando chega do outro lado, pouca luz passa, né? Numa zircônia convencional. Tá? Já a zircônia para prótese monolítica, ela já tem um percentual de chamada fase cúbica. Né? Essa fase cúbica ela tem uma característica bem interessante. Né? O arranjo dos átomos é muito simétrico. Então, independente da direção em que a luz esteja passando, a densidade atômica vai ser a mesma. Então, você não tem diferença de índice de refração, né, com relação à direção cristalográfica em que essa luz está passando. Né? A fase tetragonal, embora ela seja responsável pela resistência mecânica do material, a gente vai estudar isso com mais detalhes em outro vídeo, pelo formato do arranjo atômico, né? Ele é alongado, a célula cristalina é mais alongada, então você tem diferenças de densidade atômica dependendo da direção cristalográfica em que a luz está incidindo. Então você vai ter diferenças de índice de refração. Agora, você imagina no material policristalino, que você tem um arranjo aleatório daqueles grãos, então esses cristais estão arranjados de forma aleatória no material. Então a luz está passando num eixo, aí pega um outro cristal num eixo diferente, aí você vai ter uma diferença de índice de refração nessa passagem e vai perdendo luz. Quando você tem a fase cúbica, isso não acontece. Então, quanto maior o percentual dessa fase cúbica, mais translucidez a gente vai obtendo no material. E a gente vai perdendo resistência mecânica. É assim que funciona. Acho que deu para entender um pouquinho da lógica, né? Como funciona essa questão da translucidez. Pois bem, então, independente da gente perder assim, a resistência mecânica, a gente tem que imaginar também uma coisa, né? Se a gente está trabalhando com uma prótese monolítica, o volume de material total
é muito maior do que quando a gente está trabalhando com uma infraestrutura. Então, a zircônia de infraestrutura, embora ela seja opaca, essa foto dá para ver, esse branco leitoso aqui é a zircônia convencional para infraestrutura de baixa lucidez. Ela tem 100% de fase tetragonal, ela é muito resistente, tem 1.200 megapascal de resistência mecânica em média. Mas o que acontece? A gente trabalha com uma espessura menor desse material, porque ele precisa ser revestido. Então, a gente faz uma redução desse volume, e a seção resistente, que é a área que a gente tem de conectores, principalmente, na nossa estrutura, é bem menor, para ter espaço para o revestimento cerâmico. Já numa prótese monolítica, a seção resistente, que é a área que a gente tem da prótese, né, porque aqui no caso o revestimento cerâmico praticamente a contribuição para a resistência é desprezível, numa prótese como essa a gente tem uma área muito maior. Como tensão é força sobre área, a gente aumenta a área, a gente consegue resistir mais do que a gente resistiria com uma prótese reduzida. Então existe uma compensação por conta dessa característica das próteses monolíticas. E como é que funciona a zircônia multilayer? A zircônia ela é monocolor, ela não tem cor, na verdade, né? A zircônia, a matéria-prima, você vai, prensa um bloco, produz um bloco de zircônia. Se você não adicionar nenhum componente químico ali para modificar a cor, ele vai ser branco. Então, o que acontece? A gente pode produzir uma zircônia que já tem a cor do dente. E melhor do que isso, a gente pode produzir um bloco de zircônia em que vai ter o degradê natural do dente. Então, vai ter uma saturação maior na base. Essa saturação vai diminuindo até a gente chegar no terço incisal com uma saturação muito suave. Então, um bloco de zircônia multilayer ele vai ter 3 regiões com camadas diferentes de zircônia. Né? Isso tem os pigmentos em concentrações diferentes, mas na verdade isso não é uma pintura que a gente bota no material. Né? Isso está na composição da zircônia, não é uma pintura. É bom deixar isso claro, diferente da pintura que a gente faz. Né? E a gente tem 3 regiões, geralmente a zircônia UT e UT-strong são as 2 modalidades multilayer. Tá? Na verdade, qualquer zircônia pode ser multilayer, mas não tem muito sentido, né, você fazer uma zircônia de infraestrutura multilayer. Então, a Protimat tem as zircônias para prótese monolítica na modalidade multilayer, que é o T e a UT-strong. O T com 5% de ITRE, o T-strong com 4% de ITRE. Então, a gente vai ter essas 3 regiões, cerca de 35% na cervical, mais 30% de corpo, mais 35% de incisal, mas obviamente que não são só 3 camadas de cor, são 7 camadas de cor, na verdade. Tá? São 7 camadas distribuídas por essas 3 regiões para a gente conseguir obter o resultado estético satisfatório. Então, quando a gente está com uma zircônia branca, se a gente sinteriza uma zircônia que não é multilayer, ela é branca, ela vai ficar desse jeito que está aqui, sem cor, monocromática branca. O que a gente tem que fazer com essa zircônia para ela ter a cor do dente? A gente tem que pintar. Então, o que a gente faz? Antes de sinterizar, enquanto ela ainda está porosa, a gente vai trabalhar com aquela técnica da infiltração, dos líquidos corantes por infiltração. Isso é interessante a gente comentar, porque como ela está porosa e a gente pinta, né, aqui a gente tem uma pintura, né, dessa prótese aqui antes de sinterizar, quando ela está porosa para corpo verde, então ela absorve o pigmento, né, ela vai absorver igual um giz. Você pinta, absorve, esse pigmento vai ficar intrínseco. Né? Ou seja, se depois você precisar desgastar sua prótese, fazer ajuste, não vai sair a cor não se altera. Tá? Então você tem que pintar. Então você tem líquido de pintura por infiltração, você tem que pintar, vai para o forno, quando sai na cor. Tá? E a prótese, a zircônia multilayer, ela já tem a cor na escala Vita, na Vita Classical. Então você seleciona um bloco A2, se você usinar teu dente e sinterizar, ele vai sair A2. Tá? Não vai ter variação.
Se você está pintando zircônia branca, se você tem um bom controle da técnica, você consegue um resultado bom, né? Mas a previsibilidade de uma zircônia monolítica é maior em termos de resultado de cor, né? E te facilita o processo de pintura, porque você já sabe que a cor já está, a cor base já está definida. O que você vai fazer vai ser fazer caracterização, tá? Mesmo que você faça a coroa 100% monolítica, sem cutback, você pode aplicar em algumas regiões aqui seus líquidos de infiltração, fazer uma caracterização de borda sisal, fazer uma caracterização de fundo de sulco, né, de região cervical, simular uma trinca. Então você tem várias possibilidades com os líquidos de infiltração. E pode pintar também com uma pintura de silicato, o coeficiente de expansão térmica é o mesmo, e também vai funcionar de forma satisfatória, né, para uma caracterização final. Então a gente consegue um resultado de degradê, né? Essa aqui é o T multilayer da Protimate, é a 5YTZP. Então a gente tem o resultado do degradê natural. Né? Quando a gente coloca, isso aqui está sem cutback, é 100% monolítico. Sob luz transmitida, a gente vê que a translucidez é excelente, não deixa a desejar para o silicato. Então a gente tem uma qualidade muito boa estética, o resultado é bem satisfatório. Essa já é uma prótese também feita com a UT multilayer, com 5% de ítria. Já foi feito com cutback em sisal. Você vai ter uma redução em sisal e aplicação de cerâmica. É uma etapa a mais, mas é muito mais simples de você estratificar toda a prótese. Na região de gengiva sempre estratificada, né, claro. Mas você pode pintar também para dar com a cor de fundo, rosa. E aqui você vai fazer a tua aplicação e a caracterização da região incisal, conseguir uma translucidez extra e uma profundidade um pouco maior para aqueles casos em que isso é uma exigência estética. Tá? São trabalhos de laboratórios que são nossos parceiros aí, trabalhos de excelência. Aqui é uma comparação da zircônia multilayer, UT também, 5% de ítria, com uma restauração feita em disilicato de lítio. O resultado estético é muito semelhante, é bem difícil, né? Eu diria quase impossível você distinguir esses materiais. Aqui vocês estão vendo uma foto, né? Se vocês vissem esses dentes pessoalmente, vocês teriam essa noção, você só consegue ver examinando internamente. E aqui com a luz transmitida, né? A gente vê que a translucidez da zircônia com 5% de ítria, ela não deixa nada a desejar, né? A qualidade é muito interessante, né? E a gente vê aqui, na verdade, no silicato, quando a gente bota a luz transmitida, é a pintura externa, né? Que fica com essas manchas um pouquinho mais escuras, não tem jeito. Isso é uma característica dessas pinturas, né? Desde a época da metalocerâmica, a gente já sabe, né, que você acertar a cor na pintura, a gente vai mudar as propriedades ópticas, né? A superfície fica muito mais reflexiva e quando você tem a cor intrínseca, né? E a gente consegue isso na zircônia multilayer e pela técnica da infiltração, né? De uma forma bem melhor. Aqui é uma possibilidade também, que é a confecção das restaurações in-lay on-lay, né? Restaurações parciais, assim como algumas coroas unitárias também. Esse aqui é um exemplo da zircônia UT Strong, que é uma zircônia com 4% de ítria. A translucidez desse material é excelente, não deixa muito a desejar com relação a de 5%. Então você consegue resultado estético excelente, né? Você vê aqui essa aparência aqui desses dentes aqui que não sofreram nenhum tipo de estratificação, tá? Exceto a estratificação na gengiva, uma prótese dentro gengival sobre implantes. Então é um material extremamente versátil, né? Atende praticamente todas as situações clínicas. Você pode fazer tanto uma coroa unitária como você pode fazer uma prótese dessa extensão com o mesmo material.
Então é bem interessante, muito produtivo trabalhar com esse tipo de material. E isso aqui é interessante a gente ver também, para a gente entender que o preparo dentário para essas próteses também muda. Tá? A gente vai ter a questão da cimentação da zircônia. Todo mundo sabe que a zircônia ela não é passível de condicionamento ácido. Então, isso cria uma certa dificuldade na cimentação adesiva. A gente vai conversar sobre isso em outro vídeo específico sobre cimentação. Mas é bom comentar um pouco a relação do preparo. Né? Cada material cerâmico tem uma resistência mecânica diferente. Então, uma feldspática usinada ela tem em torno de 150 megapascal de resistência mecânica. Se for técnica de cerâmica sobre refratário, vai cair para uns 50 megapascal. Isso vai ter muito mais porosidade. É um material cerâmico com uma resistência mecânica bem inferior. E o que isso implica? Você precisa de mais espessura de material para você ter uma resistência mínima, um risco de fraturas diminuir. Né? Então, você, para cerâmica feldspática usinada e para cerâmica reforçada por leucita, o silicato reforçado por leucita, a gente vai precisar de pelo menos 2 milímetros aqui, mínimo de 2 milímetros em região de cúspide cêntrica, cúspide de trabalho. Tá? Caso contrário, o risco de fratura é grande. Quando a gente vai para o disilicato de lítio e para o metacilicato de lítio, são materiais que têm resistência mecânica bem próximas, a gente já consegue, então aqui já chega a uns 400 megapascal, 350 megapascal mais ou menos, aproximadamente. Então a gente já consegue trabalhar com uma espessura mínima de 1,5 milímetro. Então a gente vai ter 1,5 milímetro no mínimo em cúspide de trabalho. Tá? Em outras regiões, cervical, a gente consegue trabalhar com espessuras menores. E a zircônia monolítica? A zircônia de menor resistência mecânica, que é a zircônia com 5% de yttrium, a nossa zircônia T, você consegue espessura mínima de 0,5 milímetro. É possível fazer uma restauração posterior unitária com 0,5 milímetro de espessura. É lógico que para um resultado estético satisfatório, o ideal seria que essa espessura fosse de pelo menos 0,7. Mas naqueles casos mais complicados, você não tem muita condição de fazer um preparo, às vezes você tem uma altura cérvico-oclusal do teu dente reduzida, dente jovem com câmara pulpar ampla, né? É um problema você fazer um desgaste tão violento quanto nas outros materiais cerâmicos. Você consegue resolver com a zircônia ultra translúcida, né? A UT, ultra translúcida, com uma prótese monolítica. E aqui vale ressaltar, né? Preparo para zircônia é diferente de preparo para silicato e para leucita ou para feldspática. A expulsividade do teu preparo é semelhante de uma restauração metálica. Então, se você faz um preparo com expulsividade total de 12 graus aqui para esses materiais cerâmicos, né, para a zircônia você vai trabalhar com os 3 graus, com os 6 graus. Na verdade, 4 a 8 graus, né? Seria semelhante a um preparo para metálica. Tá? Só que com ângulos, todos os ângulos internos arredondados, término em chanfro sem bisel, padrão para material cerâmico. Então isso é importante para a gente conseguir uma boa retentividade e compensar alguma deficiência no processo de adesão. Isso a gente vai discutir bastante em outro vídeo. Bom, outra preocupação é com relação à dureza do material, né? Poxa, os materiais cerâmicos desgastam dentes naturais. Isso aí, se você pegar o livro de materiais dentários lá, o Philips de materiais dentários, tem uma foto lá linda dos dentes naturais, arco anterior, totalmente desgastado, tá? Com uma prótese metalocerâmica como antagonista. Aí veio a dúvida, né? Essa foi uma dúvida que quando a gente começou a trabalhar com esse tipo de material, que é um material muito duro. É o material cerâmico mais duro. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é dureza Vickers, HV, né? É o valor em dureza Vickers. A zircônia fica entre 1.300 e 1.400
HV de dureza. O esmalte dentário tem em torno de 460. É o que está na literatura. Cerâmica feldspática, 590. De silicato de lítio, em torno de 730. Então, o esmalte dentário é muito mais macio. Na verdade, qualquer outro material cerâmico é mais duro que o esmalte dentário. E a gente vê alguns resultados, né, principalmente naquelas próteses metalocerâmicas mais antigas, com desgaste acentuado de dentes antagonistas, né, a médio e longo prazo. Aí, poxa, vamos botar uma zircônia aqui com 1.300 HV, é mais do dobro de uma cerâmica feldspática. O estrago vai ser muito maior. Pois é, mas a literatura mostrou que não é assim, muito pelo contrário. É um material cerâmico que menos desgaste a estrutura dentária antagonista. A gente tem vários trabalhos publicados aí, eu selecionei alguns aqui só para ilustrar, né? O trabalho do Lawson e colaboradores, né? Ele comparou a zircônia com o próprio esmalte, né? E comprovou que a zircônia desgastava menos esmalte do que o próprio esmalte dentário. E isso foi corroborado aqui pelo Mesabin e colaboradores. Também fez um trabalho parecido e ele observou que também a zircônia também causava uma menor perda vertical e volumétrica de esmalte quando comparado ao próprio esmalte. Isso é uma coisa bem interessante, né? Esses dois outros trabalhos aqui, né, abordam outros materiais cerâmicos. O Mundi, ele já comparou a zircônia com o metalocerâmico. Também o desgaste foi menor do que a restauração metalocerâmica, no caso da cerâmica, revestimento de cerâmica feldspática. Resultado semelhante foi encontrado aqui pelo Zhang e colaboradores, que comparou a zircônia com vitrocerâmicos, mais especificamente de silicato de lítio. E o desgaste de antagonistas também foi menor. Isso é interessante por quê? Porque, embora seja um consenso que a dureza, né, materiais mais duros desgastem os mais macios, o que é realmente crítico é o chamado coeficiente de atrito. Então, a zircônia, para um material de uma densidade muito alta, né, você consegue uma densificação muito elevada depois da sinterização, com baixíssima porosidade, não tem fase vítrea, então você consegue uma lisura de superfície muito grande, a nível nanométrico, seja por pintura, seja por glaze, né? Então o material não vai funcionar como uma lixa para desgastar o dente antagonista, né? E ele, por ser muito resistente, ele consegue manter essa lisura a longo prazo, né? Isso é muito importante também. A gente está trabalhando com próteses monolíticas, vai fazer ajuste, tem que polir. Isso é importantíssimo, né? Senão a gente vai ter um resultado diferente desse aqui. Tudo bem? Então, gente, a zircônia UT Strong, de alta translucidez, ultra translúcidas, elas têm uma excelente estética, não deixam a desejar para o silicato. No caso das modalidades multilayer, você tem previsibilidade de cor, você vai trabalhar dentro da escala Vita Classical e o teu dente vai sair na cor, né? Independe de pintura. Se você está pintando, se você der uma errada, você pode sair com um dente mais claro ou um dente mais escuro, né? É aí que não tem jeito. Dente mais claro a gente pode até dar uma consertada, mas no caso da multilayer ele vai sair na cor. Você vai ter um ganho de produtividade assim incrível. Você vai ter a possibilidade de fazer teu dente sair da máquina de usinagem, faz uma caracterizaçãozinha, uma pintura, sinteriza, dá o polimento, ou faz um glaze se quiser fazer uma nova caracterização, e está pronto o dente. Não tem que estratificar. Não são ciclos e mais ciclos de aplicação de cerâmica. Então você vai ter uma redução bastante no teu fluxo de trabalho. Você vai ter um ganho de produtividade e um ganho também, uma redução de custo. Então, e a matéria-prima é mais barata. A zircônia é mais barata do que o silicato. Um bloco de zircônia cilíndrico, como esse que vocês estão vendo aqui no fundo, você consegue botar aí pelo menos uns 30 elementos.
né? Então, se você for ver o custo por elemento, é muito mais barato do que outros materiais cerâmicos. A possibilidade de você trabalhar com fluxo 100% digital. Então, se você não fizer estratificação, não fizer fazer técnica de cutback, tá, teu material vai sair do câncer, não precisa nem de modelo, tá? Sinterizou, poliu, pintou, fez infiltração, sinterizou, dente está pronto. Material extremamente versátil, você consegue fazer desde uma inlay-on-lay até uma prótese dentro gengival, de arco completo sobre implantes ou sobre dentes. Facetas não são recomendadas por conta da cimentação. Eu acho que num determinado momento a gente vai conseguir resolver isso. Você consegue fazer preparos mais conservadores, é um material de alta resistência mecânica. Mesmo menos resistente, é muito resistente, então você precisa ter menos espessura de material, desgastes menores de dente. Baixo desgaste de dentes antagonistas é um material cerâmico que menos desgasta o esmalte dentário. E a ausência de chipping. Quando você trabalha com um material estratificado, né, com uma prótese estratificada, sempre existe aquele fantasma da fratura do revestimento cerâmico. Numa prótese monolítica isso não acontece. Então você não vai ter falhas por conta desse tipo de situação. Bom, então, gente, eu acho que é isso. Nós falamos assim o básico aqui sobre as zircônias de alta translucidez na modalidade multilayer. Espero que tenha sido elucidativo e agradeço a atenção aí de vocês e nos vemos aí no próximo vídeo, tá? Um abraço para todos.